Bom dia, deixa o pessoal entrando aí pra gente começar o nosso conteúdo, a nossa live. Bom dia, Simone, bom dia, Léo, bom dia, Jô. Quanto tempo, saudade de vocês. Como estamos? Todo mundo bem por aí? Como é que vai essa quarentena louca, né? Hoje a gente vai trocar uma ideia e trazer algumas dicas importantes desse período, né, de isolamento, que a gente precisa manter, né, a nossa saúde, manter, né, a nossa rotina de vida. É importante a gente se manter saudável. Então, o som tá legal aí? Todo mundo ouvindo bem? Pois é, aí ó, eu botei aqui atrás justamente para isso, pra gente matar um pouquinho da saudade do estúdio. Tá ali atrás, tá parado, mas daqui a pouco a gente volta. A Rampinha do Amor tá aqui, ó, esperando vocês aí pra gente voltar. A ideia dessas lives, né, a gente fez pouco ou quase nenhuma live com exercícios, que eu acho que o objetivo do estúdio não é só trazer exercício físico, não é só trazer atividade física, mas também a gente trazer um pouco de saúde mental, né? A gente se preocupa muito com a saúde mental das pessoas. Ó a Nath aí. Fala aí, Nath, rica, como é que você tá? A gente tá tão perto e tão longe, né? Saudade de todo mundo. Legal ver vocês aí. E aí a ideia de trazer um pouquinho desse conteúdo, né, para tentar ajudar, a gente poder trazer alguma coisa que realmente vá fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, Nath, como é que estamos? Tudo bem? Como é que vai essa quarentena aí? Como é que estamos nesse dia a dia louco aí? E aí, Anderson, tudo bem? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Bom, eu vou começar e aí a live ela fica disponível durante 24 horas e provavelmente eu vou colocar ela no YouTube, o link no YouTube, vou tentar descer ela e subir para o YouTube. Por aqui, Nath, todo mundo bem, todo mundo saudável, estamos na correria, tentando manter a rotina, né? Dentro do possível, saindo o menos possível dentro de casa e eu posso dizer que a gente vai sair dessa. Pera aí. Mãe, tá ali em cima na mesa. Então eu separei aqui o nosso conteúdo em dois grandes assuntos que vão falar sobre isolamento social, e dentro desses dois assuntos a gente separou alguns temas. Vamos ver se a gente consegue abordar isso tudo. Se a gente não conseguir, a gente deixa para uma outra oportunidade. E o que vocês tiverem, né, de dúvida, quiser fazer algum comentário aí, fiquem à vontade, podem falar e a gente vai, dentro do possível, tentar responder. Bom, exatamente hoje, dia 21, fazem 60 dias do nosso isolamento social, né? Desde que se fechou a cidade, por assim dizer, a gente mudou completamente a nossa rotina de vida, né? E hoje passou rápido, né? Você não percebeu, mas já se passaram 60 dias. E aí esse período já é maior que qualquer período de férias, qualquer período de recesso que a gente tenha durante o ano. Ó quem chegou aí, Clebinho, grande Clebinho, todos os professores do estúdio marcando presença aqui na nossa live.
Saudade de você, Clebinho. Clebinho daqui a pouco vai estar com a gente aí, tem novidade que o Clebinho vai trazer, eu e Clebinho vamos trazer. Mas, então, dentro dessa grande, né, desse grande hiato de tempo, a gente ficou muito tempo, estamos, né, há muito tempo já confinados, e quando a gente tem férias, quando a gente tem algum tipo de recesso, a gente está livre, né? A gente vai passear, a gente vai fazer coisas diferentes, e não é o que a gente está fazendo nesse momento, né? A gente está vivendo um momento muito conturbado que a gente nunca viveu, e isso certamente traz alguns prejuízos. E aí eu quero dividir esses dois prejuízos, né? Essas duas grandes mudanças na nossa rotina de vida em dois aspectos: no aspecto psicológico e no aspecto físico. Eu não sou psicólogo, não vou abordar aqui profundamente os temas da psicologia, sou profissional de educação física, mas há praticamente 15 anos eu venho estudando o comportamento humano de uma maneira mais aprofundada. Então eu tenho um grande interesse pelo comportamento humano e venho estudando o comportamento humano. Então a gente vai abordar o aspecto psicológico no nível comportamental, como as pessoas se comportam dentro quais as reações que as pessoas têm dentro desse aspecto de confinamento, desse aspecto de isolamento social, né? E aí, né, a gente passa boa parte desse tempo se questionando, né, como tem acontecido, né, você provavelmente tem aí dentro do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar, alguém que está apresentando agora um quadro depressivo, alguém que agora esteja passando por um momento muito difícil do ponto de vista emocional. E isso é justificável, isso é compreensível, tendo em vista que a gente foi privado, né, da nossa liberdade, né, da liberdade das nossas escolhas. Por mais que a gente precise de tempo para descansar, a gente precisa também de tempo para trabalhar, a gente precisa também de tempo para viver. Então eu vou começar abordando, né, o que o isolamento social causa do ponto de vista psicológico, né? E aí eu escolhi, dentro do ponto de vista psicológico, 3 fatores que são fundamentais e que tem muito a ver com a nossa rotina, né? O que a gente prega aqui no estúdio, né? Que é a saúde, a qualidade de vida, né? Não vou entrar muito nas questões psicológicas, até porque eu não tenho nem como fazer isso, porque, como eu disse, eu não sou psicólogo, mas eu vou trazer à luz de algo que a gente trabalha muito aqui no estúdio, né? Então eu vou abordar o tema do isolamento social do ponto de vista psicológico, no sono, o que isso afeta o teu sono, o que isso afeta a tua fome e como você não vai ficar ou não vai dar margem para criar um espectro, né, depressivo, um quadro depressivo ou de ansiedade. É muito difícil, né? Eu vou começar falando sobre ansiedade. É muito difícil você não ficar ansioso nesse período. Todo mundo, né, já passou, eu já passei por períodos de ansiedade, né, durante essa quarentena, e certamente você também já passou por algum período de ansiedade nessa quarentena, deve ter ficado preocupado, enfim, com muita coisa passando pela nossa cabeça, e é natural que a gente fique ansioso. Mas a gente, durante esse período de privação, a gente precisa estabelecer alguns critérios para diminuir isso. E a gente vai falar mais para frente da ansiedade num nível mais fisiológico da coisa, né? O quanto a atividade física ela é importante para diminuir esse quadro. Mas é normal, é compreensível que você tenha passado ou esteja passando por um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, um quadro de questionamento.
é compreensível. Então, fica tranquila, né? Não se cobre por pedir uma melhora, não se cobre por tentar reverter esse quadro, porque é até natural que você esteja se sentindo assim. O Brasil hoje, né? Hoje, 60 dias atrás, né? Quando o mundo ainda era mundo, o Brasil tinha 18 milhões de pessoas com distúrbios de ansiedade e depressão. 18 milhões de pessoas. Então, é praticamente 10% da nossa população. E pode ter certeza que esse quadro ele aumentou nos últimos 60 dias. Eu me arrisco a dizer, né, no chutômetro, que ele dobrou de tamanho. Então, temos muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas depressivas. Mas, além disso, né, a depressão, a ansiedade, ela é só a ponta do iceberg. Ela vem trazendo outros distúrbios que podem comprometer seriamente a sua saúde. E a gente está aqui para isso, para melhorar a qualidade da sua vida, melhorar a sua saúde, né? Então, até por isso o nome do estúdio é Estúdio Vida, porque a gente quer que a sua vida seja uma vida mais tranquila, mais regrada, mais feliz. Então, do aspecto depressivo, a gente cai para duas outras coisas: sono e fome. E essas coisas estão muito interligadas. E você tem o corpo humano, ele reage de duas maneiras quando ele está ansioso: ou ele come muito, ou ele não come nada. Como a gente está vivendo uma fase, né, um período que a gente está privado, o que é mais natural é que você coma muito. Então, é mais natural que você desconte a sua ansiedade na comida. Até porque você perdeu a sua rotina, e para você ter alguma rotina de volta, ou para você ter algum nível de satisfação, de saciedade, a gente vai falar disso quando a gente for entrar no finalzinho da nossa live, a gente for falar de hormônios. Essa saciedade, ela pode ser encontrada em várias coisas, né? Em um passeio, em estar com os amigos, em assistir um show. Tudo isso trabalha o nosso centro de saciedade, trabalha no nosso equilíbrio hormonal. A gente foi privado disso. Então, uma das poucas coisas, se você sente prazer em comer, né? E eu particularmente sinto prazer em comer, uma das poucas coisas que você ainda tem é a comida. Então é normal você canalizar toda essa sua vontade de se saciar para dentro da comida. E aí você come mais, né? E você tem menos restrição. Você não está se cobrando muito nesse tempo, você não está se movimentando muito nesse tempo. Então, naturalmente você vai comer mais e vai gastar muito menos do que você gasta. Além disso, né, a internet está aí, você deve estar compartilhando receita de bolo, deve estar trocando mensagens no WhatsApp com família e fazendo novas receitas, elaborando para você ter. Voltamos aí, estamos ao vivo novamente. O vídeo travou porque estava no sol. Definitivamente live e eu não nos damos bem. Eu tenho um sério problema com o senhor Mark Zuckerberg. E aí eu tive que sair do sol. Quem tiver ouvindo aí, quem tiver online, dá um alô só para eu saber como é que tá. Senão eu entro e saio novamente. Tudo ok aí? Beleza, Anderson? Obrigado, Simone. Bom, então vamos lá. Estamos de volta à nossa transmissão. A gente estava falando da fome e do sono, né? O quanto o quadro depressivo ele atrapalha a nossa fome, né? A gente acaba aumentando a nossa vontade de comer porque a gente canaliza todo o nosso centro de saciedade para a única coisa que a gente tem disponível, que é a comida. E isso é uma coisa tão... o nosso comportamento, ele é tão, entre aspas, previsível, que até o sucesso
saindo um pouquinho da comida, até o sucesso dessas lives que a gente tem visto aí no YouTube dos cantores sertanejos com 4, 5 milhões de pessoas assistindo, é porque as pessoas, é natural do ser humano precisar satisfazer algumas das suas necessidades, e uma das necessidades é a diversão, é o momento de lazer, né? E a gente não tem, né? A gente está privado disso, a gente nem à praia hoje a gente pode ir, então isso certamente causa uma ansiedade. Mas você aumentar o seu nível, né, de consumo calórico por causa do seu quadro depressivo, isso a gente consegue dar um stop nisso. Eu vou te dar algumas dicas para você parar de comer tanto ou comer mais certo. Além disso, o sono também é muito atrapalhado. Com certeza você está com algum tipo de distúrbio do sono. Com certeza você não está comendo como deveria e não está dormindo como deveria. Você deve estar dormindo menos, você deve estar acordando com insônia, acordando durante a noite, se sentindo mal, com palpitação. Isso tudo por causa da depressão. Isso tudo por causa da ansiedade. Ansiedade e depressão são coisas diferentes, né? São mecanismos de reação do corpo diferentes, mas fisiologicamente eles trabalham de maneira muito parecida. E o que a gente vai falar é do ponto de vista fisiológico. Mas, Felipe, o que você pode me dizer sobre a depressão, a fome e o sono? Como é que eu posso melhorar isso sem mudar a minha condição atual, que é estar em casa? Bom, 2 dicas importantes que eu vou te dar. Uma é menos e a outra é mais. O que você tem que fazer? Menos. Leia menos jornal, entre menos nas redes sociais, assista menos as matérias de jornal, documentários que falem sobre o momento que a gente vive. Então não se apegue a isso, né? Não fique contabilizando número de mortos, número de casos, percentual de vagas na UTI que estão sendo utilizados. Menos isso. Então diminua. Tente pelo menos assistir, é claro que a gente tem que se manter informado, assista o jornal, assista a televisão, pelo menos 2, 3 vezes por semana, porque o mundo já mudou. Vai ser muito difícil alguma coisa muito extraordinária acontecer no cenário global com todo mundo trancado. Então, menos jornal, menos rede social, menos notícia ruim. E o que eu preciso fazer mais? Mais rotina. Alguns de nós continuamos trabalhando com teletrabalho, trabalhando de casa, de home office. Estabeleça a sua rotina. Se você trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde, reserve esse tempo para você trabalhar. Trabalhe de 8 da manhã às 5 da tarde. Estabeleça a sua rotina. E aí é muito difícil você trabalhar em casa. E eu vou te dar uma dica de um método super simples chamado método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? O método Pomodoro é 25 minutos de foco total, de foco pleno no que você está fazendo e 5 minutos de descanso. Então, durante o seu dia, dentro de casa, 25 minutos ali trabalhando, seja lá com o que você trabalhe, e 5 minutos completamente livre. É um momento que você vai entrar na rede social, vai brincar com seu cachorro, com seu filho, ou você pode aumentar esse tempo para 50 minutos e 10 minutos de descanso, dependendo do seu foco. Então, um método super simples, método Pomodoro. Queria deixar registrado aqui a presença do meu querido amigo Dr. Pablo Oliveira. Doutor, muito bom ver você aqui, saudade de você. Meu grande camarada também, mestre José Ramalhete, um dos grandes nomes da educação física. Obrigado por estar prestigiando aqui o nosso espaço, saudade de você também. Vamos produzir conteúdo para todo mundo, deixar essa galera ainda mais informada. Esse é o nosso objetivo. E voltando, né? Como a gente está falando de conteúdo, trazendo conteúdo.
quando você aumenta a tua rotina, aumenta as tuas atividades do dia a dia, você volta fisiologicamente ao seu padrão normal. E aí eu tenho uma dica muito importante, principalmente para você que anda de ônibus, principalmente para você que trabalha longe de casa. Quanto tempo você leva do trabalho até a sua casa? Quanto tempo você leva isso? 1 hora? 1h30? Ok. Como é que eu vou estabelecer a minha rotina de vida, a minha rotina de trabalho, mesmo estando dentro de casa? Eu vou reservar esse tempo que eu me desloco de casa até o trabalho para fazer atividade física. Então, a sua jornada de acordar até você começar a trabalhar, você vai fazer atividade física. Qual atividade física? Isso a gente vai falar daqui a pouco, mas você vai fazer qualquer atividade física. A gente pensa que eu preciso fazer muita atividade física para me dar bem. Não, a gente tem um ditado aqui no estúdio que é: alguma coisa é melhor que coisa nenhuma. Então qualquer atividade física que você faça não precisa ser a melhor atividade, você não precisa sair completamente extenuado. A gente não é o momento de você virar a Miss Universo, não é o momento de você virar uma Aline Riscado, uma Graciane Barbosa. Não, a gente não quer isso. A gente quer que você se mantenha saudável. E para você se manter saudável, você precisa de uma atividade física regular. Então, eu vou, na minha jornada de trabalho, antes de chegar, eu vou fazer atividade física. Aí, outra dica. Você mora em prédio, né? A gente tem aqui no Barra Bonita, a gente é circundado de prédios. Você mora em prédio? Então você vai caminhar dentro do seu prédio, subir e descer as escadas durante 40 minutos, antes de começar a trabalhar. Isso vai ativar a sua circulação sanguínea, isso vai aumentar a sua oxigenação do cérebro, isso vai aumentar a sua oxigenação muscular, isso vai ligar os seus mecanismos de produção de bons hormônios, isso vai aumentar a sua probabilidade de render melhor no trabalho. Quando você acorda e dorme mal, come mal, e você entra já num estado negativo, você não rende. Muito provavelmente você está trabalhando até mais, está se sentindo mais desgastado, com mais tempo, trabalhando 12, 14 horas e rendendo muito menos. Por quê? Porque a tua rotina está desregulada. Então a principal coisa que a gente tem que fazer para trabalhar no isolamento social, durante o isolamento social, no aspecto psicológico, é estabelecer uma rotina clara. Uma rotina clara de trabalho, uma rotina clara de atividade física e uma rotina clara de alimentação. A gente não está falando para você fazer uma dieta rigorosa. A gente não está falando para você virar vegano do dia para a noite. Não, não é isso. Mas você pode consultar uma nutricionista, existem várias nutricionistas fazendo atendimento online nesse momento. A minha indicação pessoal é a Dani França, Dani com 2 N's, Y, Dani França, é uma nutricionista que é até aqui do Recreio, que você pode estabelecer uma rotina de alimentar para esse momento. Mas o que a gente quer é que você não desconte a sua ansiedade na comida. E quando você faz atividade física, e a dica é importante: que tempo? Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Tem, o tempo que você iria trabalhar. Esse deslocamento de casa para o trabalho é o tempo que você vai usar para sua atividade física. É o milagre da manhã. Você vai usar lá 40 minutos para fazer, nem que seja subir e descer as escadas do seu prédio. Ativou o seu corpo, acordou o seu corpo, ativou a sua produção hormonal, você está pronto para o teu dia. Então, menos jornal, menos notícia ruim, menos documentário de quantos mortos tem e mais rotina. Mais rotina de trabalho, mais rotina de atividade física. E aí a gente entra na segunda parte do nosso conteúdo, que é a atividade física em si. Vamos falar um pouquinho mais profundamente dos benefícios da atividade física. A gente tem visto nas lives, né, de vários colegas profissionais de educação física, a atividade física, o fim. Né? A atividade física você vai encontrar aí aos borbotões. Você tem muita gente oferecendo atividade física, as academias, enfim, milhares de aplicativos, é só você escolher. Mas a gente não quer falar só disso.
eu quero falar do porquê. Eu acho que uma das nossas missões, e a missão aqui do estúdio, é que você faça atividade física consciente, sabendo do que está fazendo. Então, a atividade física, ela trabalha com 3 vertentes principais nesse período de isolamento. Primeiro, ela vai regular a sua homeostase. Eu vou explicar o que é homeostase. Segundo, o exercício físico, ele aumenta a sua imunidade. E terceiro, ele regula a sua taxa hormonal. Então, o que é a homeostase? Homeostase é a equação, né, que Papai do Céu colocou dentro da gente, de cada um, individualmente, cada um tem a sua própria equação de quanto a energia eu uso para manter-me vivo. Então, eu gasto 2.473 calorias diárias para me manter vivo, na minha rotina de vida. Quando a gente aumenta a nossa ansiedade, o que acontece? A minha ingesta calórica sobe, os meus hormônios se desequilibram. Quando o meu hormônio se desequilibra, ele dispara para o meu corpo que eu preciso regular esse hormônio. Se eu não faço atividade física, eu vou descontar onde? No centro de saciedade, comida. Vou engordar mais. Então é uma reação em cadeia. Eu preciso parar essa reação em cadeia. Então quando eu equilibro a minha homeostase, ou seja, o quanto eu ingiro, né, de comida, não sei nem se está certo isso, ingiro, enfim. O quanto vamos falar no português, o quanto eu coloco para dentro de energia, de comida, e o quanto eu gasto diariamente. Se você não tem uma rotina de atividade física ou uma rotina de movimento, gente, você vai diminuir bastante, vai desequilibrar esse quadro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, regular. Quanto você ingere, quanto você gasta. Homeostase, ok. Segundo, o exercício, ele aumenta a sua imunidade. Então, quando você faz exercício, você libera os mecanismos de defesa do seu corpo. Você aumenta a tua produção de hematócritos. Você aumenta a tua produção de glóbulos brancos que servem para oxigenar o teu sangue. E isso, a reboque, aumenta a tua imunidade. Então, você se torna mais saudável. Tem um estudo que ele ainda vai ser publicado, infelizmente ele não conseguiu ainda ser publicado dentro desse período, mas eu já posso adiantar aqui para vocês, 98%, olha que índice absurdo, 98% das pessoas que praticam atividade física regular em academia não se infectaram. Vou repetir, 98% das pessoas que praticam atividade física em academia não se infectaram. É absurdo esse dado. Esse dado eu tenho certeza que quando esse estudo sair e for amplamente difundido no mundo, ele vai mudar a maneira que as pessoas encaram a atividade física. Então, a gente precisa continuar se movimentando porque a atividade física, por essas razões que eu falei e inúmeras outras, né, essas são as principais, ele aumenta a tua imunidade. Você vai ficar uma pessoa mais protegida contra qualquer ameaça, seja ela viral, seja ela bacteriana, mas a gente está falando agora do Covid-19. Então você vai diminuir a sua probabilidade de infectar. E terceiro e último é o quanto o seu organismo, quanto a atividade física trabalha na sua regulação hormonal. E aí a gente vai pegar as duas coisas que a gente falou aqui, os dois conteúdos, aspecto psicológico e aspecto físico, e vai confrontar eles. A atividade física, ela vai trabalhar com a liberação de hormônios, né? Quando você faz atividade física, uma série de hormônios são liberados através do teu hipotálamo, através das tuas amígdalas cerebrais, através das suas glândulas, né, das suas glândulas produtoras de hormônio. Então, você tem a produção de oxitocina, de serotonina, de adrenalina aumentadas. Cada um desses hormônios, ele é responsável por uma coisa. Então, a serotonina te dá aquela sensação de bem-estar. Tu acabou de praticar uma atividade física e você tem aquela sensação de bem-estar. Isso é a serotonina trabalhando. A oxitocina, ela aumenta o seu estado de alerta.
Então é aquela atividade que você se sente, quando você acaba de fazer, né, você se sente melhor, você se sente mais alerta, você se sente mais disposta. Quanto mais o teu corpo produz oxitocina, mais alerta você fica, mais forte interiormente você fica. E isso tudo te leva para o aspecto psicológico, né? Quando você está bem fisicamente, quando você está bem hormonalmente, você trava os outros mecanismos psicológicos, fisiológicos, que levam a distúrbios psicológicos. Queria registrar aqui também um carinho enorme pela Aqua Fitness, essa academia maravilhosa que eu tive a honra de trabalhar por uma década. Eu amo todo mundo aí, saudade enorme de vocês. Com certeza a melhor academia da região, né? Um atendimento super diferenciado. Um beijo para a galera da Aqua Fitness. Voltando para o nosso quadro depressivo. Quando a gente entra num estado depressivo ou ansioso, a gente tem 3 níveis de consciência. A gente desce um nível de consciência e trabalha com o nosso cérebro límbico, né? Mal comparando, o cérebro límbico, ele é tão desenvolvido quanto o de um cachorro, né? Ele entende algumas emoções, mas quando ele se depara em tomar a decisão, ele só tem 2 alternativas: lutar ou fugir. E aí desce ainda mais para o cérebro reptiliano, que só tem essas 2 escolhas: ou luta ou fuga. E aí, quando a gente trabalha o cérebro límbico, ele tem uma fisiologia diferente. Ele trabalha com a produção de cortisol. E o cortisol, ele bloqueia a nossa criatividade. Ele bloqueia a produção dos hormônios do bem. Então, quanto mais cortisol você tem, menos disposição você fica. E aí que é um dado muito alarmante. Provavelmente você conhece alguém que toma o medicamento chamado clonazepam. Felipe, eu não faço ideia de o que seja clonazepam. Faz. O famoso Rivotril. O Rivotril, ele aumenta a sua produção de cortisol em mais de 240%. Eita, exatamente. Você mais do que dobra a sua produção de cortisol. E aí, geralmente, quem toma esse tipo de ansiolítico, toma um remédio para dormir. Porque ele precisa que o cortisol, ele também, mesmo cansado, você não consegue dormir. Quando você tem essa sensação de que, tô com sono, tô cansado, preciso dormir, e não consegue dormir, é porque você está com um cortisol muito elevado. Qual é o remédio para isso tudo? Atividade física. Qual é a atividade física que eu vou escolher? Olha aí, aqui a gente tem inúmeros profissionais de educação física assistindo, tem Aqua Fitness, tem o Estúdio Vida Recreio, tem um monte de aplicativo, você tem um cardápio enorme de atividade física para escolher, mas faça uma atividade física. Qualquer atividade física orientada, ela vai te ajudar e ela vai ser pontual para você diminuir esse monte de coisa negativa que a gente falou. Olha o que é atividade física regular, não precisa ser a melhor atividade física do mundo. Uma atividade física regular, você vai diminuir a sua vontade de comer, você vai diminuir a sua ansiedade, você vai melhorar as suas rotinas diárias, você vai equilibrar a sua produção hormonal, você vai diminuir o seu nível de busca por saciedade e você vai equilibrar o seu organismo. Você vai se tornar uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais imune, uma pessoa que respira melhor, que urina melhor, que vai no banheiro melhor. Tudo melhora no seu corpo com atividade física. Então, a nossa dica é: procure um profissional de atividade de educação física e procure um ambiente que esteja adequado com as suas necessidades, né? E o nosso próximo assunto que a gente vai abordar numa próxima oportunidade é justamente isso. Qual atividade física que eu vou escolher para mim? Então, você que está assistindo a gente aí, procure uma atividade física que conecte-se com você, né? É muito importante a gente fazer algo que dê prazer pra gente, que você faça amarradona, que você esteja feliz em fazer, e aí você vai buscar essa atividade. Foi um prazer enorme, galera, trocar essa ideia com vocês. A gente vai trazer mais conteúdo durante esse período.
Espero que vocês tenham gostado, deem um feedback aí no privado. Quem quiser mais informações sobre os produtos que a gente está oferecendo aqui no estúdio, a gente tem uma solução integrada, tá, para você treinar mesmo à distância, individual. Então, é um pacote de treinos individuais só para você. A gente tem treinos individuais via aplicativo montados especialmente para cada pessoa. A gente tem, além disso, né, dentro desse mesmo pacote, aulas programadas para você fazer a hora e o momento que você quiser, quando você quiser. Você pode acessar o seu aplicativo, você pode acessar as suas mensagens e fazer essa atividade quando você quiser. E, além disso, a gente oferece assistência, acompanhamento full time para você procurar quando você precisar da nossa orientação, tá bom? E o preço é super acessível, só R$ 49,90. Quem quiser informação, chama aí no privado que a gente vai ter o prazer enorme de responder. Mas é isso, movimente-se, menos ansiedade, menos notícia ruim, mais rotina, mais alegria, mais serotonina, mais prazer na sua vida e mais movimento. Porque a gente quer que você viva melhor e viva bem. Até a próxima, um grande abraço e a gente se vê por aí.